Hoje eu vou falar para vocês a história do maior campeão olímpico. Existem pessoas aí dizendo que pode ser o maior atleta da história. Michael Phelps ganhou simplesmente 28 medalhas olímpicas, o único atleta da história a conquistar 8 medalhas de ouro em uma única edição das Olimpíadas. Phelps começou a nadar aos 7 anos de idade. Muito cedo ele já entrou na piscina, inspirado pelas suas irmãs que já nadavam naquela época, só que o início dele já não foi tão simples, porque logo cedo ele foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, então ele não conseguia ter disciplina, ele não conseguia ficar parado, ele era uma criança muito imperativa. Ele tinha problemas na escola, as pessoas diziam que ele não tinha capacidade para se concentrar, só que toda essa dificuldade ele canalizou nos seus treinos, canalizou na piscina. E já aos 10 anos de idade, Michael Phelps já estava quebrando recordes, ele já era recordista nacional. Nesse processo, logo aos 15 anos de idade, Michael Phelps já estava disputando a sua primeira Olimpíada. A sua primeira Olimpíada na Austrália, em Sydney, ele ali já estava entre os melhores do mundo. Imagina, 15 anos de idade já disputando a Olimpíada. Então ali as pessoas já estavam olhando para Phelps, ele já tinha um diferencial muito grande. Mas o que fazia Phelps diferente? O que diferenciava ele de todos os atletas, ele tinha uma rotina de treino insana, insana. Ele chegava a treinar 7 vezes por semana, todos os dias do ano, sem folgas, Natal, feriado, ele sempre estava treinando. Realmente ele era obcecado por aquele objetivo. E além disso, o seu corpo, a genética dele ajudou muito, porque ele tinha braços muito longos, uma envergadura absurda, tinha pés gigantes, que era como se fosse barbatanas realmente. Então isso ajudou muito ele também. Só que junto com isso tudo, a sua disciplina, o seu foco, ele chegava a queimar 12 mil calorias por dia. Então a sua dieta era realmente assim, bem insana. Ele comia pizzas inteiras, muitos ovos, massas, ricas em carboidrato para realmente poder dar energia para ele sustentar toda essa rotina, né? E uma parte bem interessante é que Phelps, ele não treinava simplesmente o corpo, ele treinava muito a sua mente. Ele sempre visualizava todas as suas competições, ele assistia as suas provas inúmeras vezes para ver o que estava errando. Antes de toda a prova, ele já visualizava como seria a largada, todos os cenários possíveis. E se eu errar uma abraçada, e se eu fizer isso, como que vai ser a volta? Ele sempre visualizava. Isso é uma técnica que todo mundo utiliza, porque o nosso cérebro, ele não entende, ele não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Por isso que muita gente diz que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna verdade, porque o nosso cérebro não vai entender. Então o que você disse acaba se tornando verdade. Inclusive tem muitos estudos dizendo, comprovando que atletas que visualizam têm quase que o mesmo resultado de alguém que está realmente fazendo aquela atividade. Então, se a gente quer fazer uma palestra, já visualize como se estivesse acontecendo. Feche os olhos, visualize aquele momento. Se você vai para um jogo importante, visualiza possíveis cenários, assim você já vai treinando a sua mente e na hora que acontecer algum imprevisto, você já visualizou aquilo antes, então não é algo novo para você, não é algo novo para o seu cérebro. E isso, para você ver, já foi diferenciando totalmente o Phelps de todos os outros atletas. E nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, Phelps já foi imagina, nos primeiros Jogos Olímpicos dele, com 15 anos, ele não conquistou nenhuma medalha. Em 2004 ele já foi com um objetivo assim, podemos dizer no mínimo audacioso. Para quem nunca tinha conquistado nenhuma medalha, ele tinha realmente muita ambição. O objetivo dele era superar Mark Spitz, que nos anos 70 ele foi um nadador que conquistou 7 medalhas de ouro em uma única Olimpíada e até então era o único atleta, o atleta com mais medalhas em uma única Olimpíada da história. Só que Phelps sai da Austrália com apenas 6 medalhas de ouro e 2 medalhas de bronze.
Para qualquer atleta do mundo, ele sairia super satisfeito. Imagina 6 medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Só que Phelps, ele não ficou satisfeito. Ele saiu totalmente arrasado e falou: cara, eu vou treinar mais ainda, porque eu vou superar. Então ele realmente sempre visualizou coisas gigantescas. Então ele saiu dali com o sentimento de que poderia ter feito mais. E isso que fez com que ele treinasse ainda mais para a próxima Olimpíada, que foi em 2008. E em Pequim, 2008, Phelps conquista esse grande marco. Ele chega a conquistar 8 medalhas de ouro e se torna o único atleta da história a conquistar tudo isso em uma única competição. E observação, nos anos 70, as provas para você ser campeão tinha bem menos provas, porque na época não tinha semifinal. Então eles tinham menos etapas para poder ser campeão. Então Phelps em 2008, para conquistar as 8 medalhas, ele nadou quase que o dobro do que o seu adversário tinha conquistado nos anos 70. Então foi muito, muito, muito mais difícil. E foi nessa Olimpíada que aconteceu assim algo impressionante. Ali a gente viu, o mundo viu a genialidade de Michael Phelps. Logo na sua largada, o óculos dele encheu de água, então ali qualquer atleta ficaria em desespero dentro da piscina. Imagina você sem enxergar nada durante uma prova de 200 metros. Só que aí entrou o que ele fazia lá antigamente, que ele sempre fez, a sua visualização. Ele visualizou tanto aquela prova que naquele momento, sabe o que ele fez? Ele começou a contar as braçadas. Ele sabia exatamente onde ele estava na piscina. Então, mesmo com os olhos, sem enxergar nada, ele foi campeão, conquistou o ouro olímpico e além disso foi recordista mundial nessa mesma prova. Realmente, assim, algo inacreditável, porque qualquer atleta entraria em desespero. E nesse momento a gente vê o quanto a nossa mentalidade, o quanto a gente estar preparado faz total diferença. Que a gente nunca vai saber o que vai acontecer. Por isso que na nossa preparação a gente tem que imaginar todos os cenários possíveis. Qualquer coisa pode acontecer na hora H. E além desses grandes feitos, Michael Phelps ganhou 28 medalhas na sua carreira inteira, 23 medalhas de ouro olímpicas. Estou falando só de Olimpíadas, sabe? Porque as outras competições nem contam para Phelps. Então, algo incrível. Só que nem tudo são flores. Em 2012, logo após ele anunciar sua aposentadoria, ele perdeu um pouco do sentido, ele entrou na depressão absurda, começou a ficar muito triste, sem propósito nenhum na vida, né? Porque até então o seu objetivo era ser campeão mundial, era a água, eram as piscinas, eram as Olimpíadas. E depois imagina, um atleta que a sua autoimagem sempre foi um atleta de alta performance. Depois que ele para, agora quem eu sou? Para onde eu tô indo? Eu não sei o sentido da vida, ele perdeu o sentido. Tanto é que em 2014, Michael Phelps, esse grande atleta olímpico, é preso por estar dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Então, ali realmente foi uma fase muito obscura da vida de Phelps. O que está acontecendo com o campeão olímpico, com o maior campeão da história? E nesse momento que a gente tem de aprendizado é que não importa os grandes feitos, a vida não é simplesmente chegar a um ponto e acabou. Ah, quando eu chegar nesse ponto eu não vou querer mais nada, eu só vou ficar de boa. Não, a vida a gente precisa ter sempre um objetivo. A gente chegou num ponto, já visualiza o próximo. Chegou nesse próximo ponto, já visualiza o próximo. E foi assim que Phelps procurou ajuda. Procurou psicólogos, procurou terapia, procurou pessoas para aconselhar ele. E hoje, já aposentado das piscinas, Michael Phelps encontrou um propósito muito maior, que é poder ajudar milhares de pessoas a superarem o que ele passou. Porque não só ele, vários atletas, depois que param, não entendem muito bem, não sabem muito bem o que fazer, não sabem como se renomear. Alguém pergunta: e aí, o que você faz, o que você é? Eu mesmo passei por isso. O que você está fazendo hoje? Parece que eu sempre tinha uma identidade, eu sou atleta. Depois que eu parei de jogar, eu passei um tempo assim, sem entender muito bem, o que eu faço? E acontece,
Porque quando você muda de carreira é normal, só que a questão é essa, é a gente encontrar um propósito maior. Colocar, se a vida pra você não tá fazendo muito sentido agora, faça por outras pessoas. Talvez Phelps, para ele já tinha atingido tudo que ele queria, mas agora a vida dele está em função de milhares de pessoas, milhões de pessoas, e agora tudo faz mais sentido. E essa foi a história do maior atleta olímpico da história até hoje, Michael Phelps. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal para mais histórias como essa. Todas as semanas eu vou trazer uma história de um atleta aqui, realmente um campeão, para poder a gente aprender cada dia mais sobre disciplina, sobre superação e entender que até os melhores do mundo passam por momentos difíceis. Imagina a gente. Então é sobre isso. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhe com uma pessoa para poder inspirar, para poder trazer uma mensagem boa e vamos para cima.